Por que que a FIFA precisa da Copa do Mundo de 64 países? Por quê? A FIFA está cogitando seriamente a possibilidade de expandir a Copa do Mundo. Solicitou formalmente uma análise sobre o impacto de aumentar para 64 seleções em 2030. O documento foi apresentado pela própria Federação Internacional, deixando claro que o estudo deve testar o interesse do mercado e as consequências sistêmicas dessa mudança, incluindo as cotas comerciais e o risco de saturação. Se rolar, o número de times dobraria em apenas 8 anos. Nunca houve um salto desses. Da primeira edição em 1930 até a Argentina 78, o torneio ficou estável com 16 países, subindo para 24 só em 1982 e para 32 em 1998. Agora, mais de 20 anos depois da última mudança, vamos para 48 e quem sabe 64. Mas para isso acontecer, a FIFA vai precisar do apoio de confederações como a UEFA e a CONCACAF, que já barraram a ideia no passado. Além disso, o presidente do bloco asiático, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, disse: se o assunto continuar em pauta, a porta não vai estar aberta só para expandir para 64 times. Talvez alguém peça para aumentar para 132 nações. Onde é que isso vai parar? Vai virar um caos. Cara, eu não gosto da ideia de 64 seleções, tanto quanto eu vi alguma galera gostando. Não é que eu acho um lixo, não é que eu acho que não pode combinar e nem vai trazer bons jogos e tudo. Até facilitaria pelas fases, né? Teria uma fase a menos. Mas o risco de ter jogos piores, eu acho que é real ainda, velho. Sabe? A gente teve jogos ruins pontuais, mas você teria muitos jogos assim que realmente seria uma pegada mais complicada de se ver, mano. Eu gosto também da ideia de uma fase antes da fase das oitavas, porque cria já uma pressão nesse quarto jogo. Com a chegada de 64, já seria direto nas oitavas, não, né? Seria mais jogos, mas enfim. Não teria aquela loucurinha dos terceiros colocados, tá ligado? E a expansão for confirmada, quase um terço das 211 associações da Federação Internacional terá vaga. De cara, a ideia não parece muito atraente, mas, para ser justo, subir para 48 também não parecia bom quando propuseram em 2017. Bert Vogts, lenda alemã, campeão do mundo como jogador e da Euro como técnico, disse na época: estou horrorizado. Se a intenção é acabar com o Mundial, então é só continuar por esse caminho. Hoje, com o evento já consolidado, dá para dizer que nada disso aconteceu. A recepção do público foi positiva, a audiência na TV se manteve ou até melhorou em relação ao Catar, e o torneio nos deu grandes histórias, como a de Cabo Verde, que nem existiriam se não fosse pela expansão. Só que isso não quer dizer que a gente possa simplesmente deduzir que, se passar de 32 para 48 deu certo, de 48 para 64 também vai dar. A gente precisa entender de verdade como isso afetaria a competitividade, quem ficaria com essas vagas extras e, no fim das contas, qual seria o impacto financeiro para o futebol. Então, vamos lá. Para analisar o lado esportivo, um bom começo é olhar os números da edição de 2026. Uma das métricas mais usadas é o famoso ranking da FIFA, que parece ter fundamento, já que previu certinho os 4 semifinalistas. Nessa linha, muita gente mede a disparidade entre duas seleções pela distância entre as posições delas no ranking. A lógica por trás disso é que, quanto maior for a distância entre as seleções, maior será o abismo técnico entre elas. E seguindo exatamente esse critério, a Copa do Mundo de 2026 registrou a maior diferença de toda a história, apresentando uma média de 27,3 posições contra apenas 18,7 registradas no Catar em 2022. Mas, sendo bem sincero, isso acaba sendo apenas mais um fenômeno matemático que é praticamente inevitável. Se você coloca mais seleções, é natural que as novas estejam em posições mais baixas, criando um intervalo maior. Mesmo que a FIFA dissesse, vão classificar os 48 melhores do ranking, a distância seria maior do que se fossem só os 32 primeiros. Estar longe na lista não significa necessariamente que isso vai se refletir em campo. Ou será que significa? Vamos ver os números do desenrolar dos jogos. Segundo dados da RG, a média de gols por vitória na fase de grupos foi de 1,65. O que isso quer dizer? As equipes que venceram seus jogos conseguiram alcançar esse resultado, em média, por uma margem de 1,65 gols de diferença. Caso o resultado da partida seja um empate, é claro que essa margem de gols é considerada zero. Esse é o maior índice registrado desde 1982, superando a marca de 1,37 que vimos no Catar em 2022. Caramba, velho. Interessante essa estatística, cara. Isso nos levaria a crer que as partidas foram bem menos equilibradas do que o esperado. Além disso, 8 equipes encerraram a fase inicial com... Mas por Ventura não.
de cabeça, né, a gente lembra de jogos disputados entre equipes menores contra equipes maiores. Tipo assim, a primeira que vem é Cabo Verde e Argentina, por exemplo. É a primeira que vem na cabeça de todo mundo, né? saldo de gols de menos Não 5 foi uma ou até pior, discrepância. um cenário que Teve Curaçao e Alemanha, mas enfim, vocês estão entendendo, né? jamais havíamos presenciado anteriormente. Inclusive, 2 dessas equipes chegaram a ultrapassar a marca negativa de 10 gols de saldo. A Tunísia, que perdeu de 5-1 para a Suécia, 4-0 para o Japão e 3-1 para a Holanda. E o Iraque, com o foi feito de danado. 1-4 contra a Noruega, 0-3 para a França e 0-5 para o Senegal. Mesmo assim, apesar desses dados mostrarem um certo aumento no desnível, não vimos seleções que nos fizessem pensar. Eles claramente não deviam estar aqui e passaram vergonha. Se analisarmos... Verdade. É verdade. Isso é verdade. Mas com o aumento de seleções, isso também pode vir mais Iraques e pode vir mais coisas. E a tendência é que venha, né? A tendência é que venha. O desempenho dos times estreantes, podemos destacar Cabo Verde, que conseguiu um empate contra a Espanha, garantiu a segunda colocação no grupo e levou a seleção da Argentina até a prorrogação. Curaçao, que também empatou diante do Equador, a Jordânia, que realizou partidas muito dignas Curaçao tomou um sapeca da Alemanha, né? Na primeira rodada. contra as equipes da Argentina e da Áustria, e o Uzbequistão, que teve uma derrota expressiva apenas para Portugal. No fim das contas, os pontos positivos dessas novas seleções parecem ter superado e muito os aspectos negativos. Agora, vocês já devem conseguir imaginar que uma Copa com 64 seleções traria muitos desafios, como gerenciar a transmissão de uma quantidade muito maior de jogos. Em um mundo onde o futebol se tornou um verdadeiro espetáculo global, levar todas essas partidas para cada canto do planeta é a regra. No entanto, nem todo mundo consegue assistir a esses jogos a partir do mesmo lugar. Quem está viajando, por exemplo, muitas vezes tem que ver o jogo do aeroporto, de dentro de um táxi ou, na melhor das hipóteses, do quarto ou do saguão de um hotel. Isso pode acabar causando diversos problemas, que vão desde a lentidão na velocidade da sua conexão até falhas na segurança da rede. Para que você não precise se preocupar com nada disso, a solução ideal chega com a NordVPN, que é a patrocinadora deste vídeo. Com a NordVPN, você conta com um antivírus de ponta como sua primeira linha de defesa, protegendo contra malwares, sites perigosos e anúncios. Diferente de muitos antivírus comuns, o da NordVPN tenta eliminar as ameaças na fonte, impedindo que cheguem aos seus aparelhos, e ainda cuida da sua privacidade. Além de se proteger contra golpes, lojas falsas e riscos do dia a dia, você extras totalmente ter funcionado com 48 seleções não garante que outros 16 países também tragam surpresas e a mesma qualidade que vimos com a Bósnia. Para que possamos ter uma ideia mais clara de como seria essa nova expansão, a primeira pergunta que surge é: quem exatamente ficaria com todas essas vagas? A verdade é que até este exato momento não existe nenhuma distribuição confirmada. Se o objetivo for não estragar a competitividade, o mais lógico seria analisarmos com cuidado o desempenho de cada confederação durante o último Mundial. Para isso, nós montamos esta tabelinha com a quantidade exata de seleções que cada continente conseguiu classificar para cada uma das fases da competição. Na UEFA, 13 das 16 seleções que jogaram a fase de grupos avançaram diretamente para a etapa dos 16avos de final. Ou seja, apenas 3 seleções foram eliminadas logo de início: República Tcheca, Turquia e Escócia. Depois, 7 chegaram às oitavas de final, representando quase 50% dos países nessa fase. Em seguida, 6 foram para as quartas de final, ocupando 75% das vagas. 3 avançaram para as semifinais e, por fim, a Espanha se consagrou como a grande campeã do mundo. Esses números, na verdade, falam por si mesmos. Os times europeus apresentam um desempenho bem acima da média, e se o critério for o rendimento em campo, eles deveriam ocupar a maior parte das vagas extras. Quem sabe, dessa forma, a Itália finalmente consiga retornar ao torneio. Agora... Mas se for por desempenho em campo, ela não é. Vamos dar uma olhada na África. 9 das suas 10 seleções conseguiram passar da primeira fase. Nada mal. Infelizmente, só 2 chegaram às oitavas, e o Marrocos foi o único a ficar entre os 8 melhores. Daria pra dizer que foi... Opa, entrou no modo Clint. Daria pra dizer que foi um bom desempenho, mostrando principalmente um nível base alto que justificaria pedir mais espaço. Já a Ásia foi a grande decepção. Apenas 2 dos seus 9 times avançaram da fase de grupos, o Japão e a Austrália, e ambos acabaram sendo eliminados logo no primeiro jogo do mata-mata. Vale ressaltar que este foi um dos continentes que mais se beneficiou com a expansão, saltando de 4 para 8 vagas garantidas. Sob essa perspectiva, é difícil justificar um novo aumento expressivo. Financeiramente, a FIFA também teria interesse em ampliar as chances de países como China e Índia se classificarem. Já a CONCACAF levou 3 de suas 6 seleções aos 16 mas aí... avos. Assim, pensando no ponto de vista de marketing, Índia e China numa Copa... Puta que pariu, meu irmão. É muita grana, é muita gente assistindo. É 2 bilhões de pessoas assistindo, gente. Todas anfitriãs, que depois avançaram às oitavas e deixaram uma boa impressão.
Sobre expandir a presença deles, dá para discutir se é mesmo necessário, já que parece haver um abismo técnico entre as potências e o resto dos candidatos. A Conmebol da América do Sul, por sua vez, teve um bom desempenho na fase de grupos, perdendo apenas o Uruguai e, posteriormente, avançando com 4 de seus países para as oitavas Nos de final. quartos. Embora, a partir daí, apenas a Argentina tenha seguido até a última partida. Eles têm uma base Mas também a base de seleções que a gente tem aqui no futebol sul-americano é muito pequena, né? Assim, já tá indo metade do que a gente pode. Aí vai botar mais da gente aqui, aí vai todo mundo, não tem nem sentido ter eliminatórias, então. de seleções incrivelmente sólida, obviamente com potencial para chegar ao título, por isso poderiam solicitar mais vagas. Pois é, mas se solicita mais vagas, pra que vai ter eliminatórias, então? Pra decidir quem Finalmente, fica com as últimas 2? As últimas 3? Sabe? Meio nada a ver. a OFC da Oceania apresentou apenas a Nova Zelândia, que saiu na primeira fase. Não se vislumbra um grande salto em vagas para ela. Resumindo, se olharmos puramente sob a perspectiva de qualidade esportiva atual, Europa, África e América do Sul são as que mais demonstraram merecer espaço extra. Depois, CONCACAF, Ásia e, por último, Oceania. E embora, como dissemos, não haja informação oficial, é verdade que diversos meios coincidem que a distribuição seria algo assim. A Europa passaria de 16 para 20 ou 21, a África de 9 para 13 ou 14. Na Ásia, teremos de 8 a 11 ou 12 vagas. Na CONCACAF, de 6 a 8 ou 9. Na Conmebol, de 6 a 7 ou 8. A Oceania mantém a sua vaga garantida e talvez consiga conquistar mais uma através da repescagem. Já em 2026, essas vagas adicionais seriam distribuídas da seguinte forma. Na Europa, teríamos Dinamarca, Itália, Polônia e Kosovo. E na África, contaríamos com Burkina Faso, Camarões, Gabão e Nigéria. Pela Ásia, temos a Indonésia, Omã e os Emirados Árabes. Já na CONCACAF, temos Honduras, Jamaica Pô, e o Suriname. Kosovo. Tá ligado, mano? Será, velho? Bolívia e Venezuela pela América do Sul e Nova Caledônia pela Oceania. Há nomes que parece óbvio que deveriam estar pelo bom desempenho e outros nem tanto. No entanto, deixem-me dizer que esta análise, baseada em quem merece mais, tem um problema fundamental. Estamos focando apenas no nível que os países apresentam hoje em dia e não no que podem vir a ser no futuro. Verdade. Jogar uma Copa do Mundo não significa apenas que a seleção atingiu certo grau de competitividade, mas também a ajuda a continuar o desenvolvimento daqui para frente. Infantino, com os interesses extras que poderia ter para que essa mudança aconteça, tem certa razão quando diz que, se negarmos aos países menores a opção de se classificarem, também estaremos tirando a opção de se desenvolverem. De novo, ninguém está negando a possibilidade, já que eles lutam por vagas que não conseguem por não vencerem seus rivais. Mas o ponto da mensagem é verdadeiro. A atenção que a sociedade dá ao esporte quando seu país faz parte do torneio é imensamente maior do que quando não faz. Nem se fala se o desempenho for bom. Não é à toa que Xi Jinping, líder da China e fanático por futebol, disse em 2011 que seu desejo era se classificar para o Mundial, organizar um e, finalmente, vencê-lo. Obviamente, isso ainda não aconteceu. No curto prazo, o desenvolvimento dos atuais jogadores da seleção nacional é bastante favorecido por este torneio, visando atrair o interesse de contratação por parte de clubes de maior expressão. O australiano Paul Ocon-Engstler brilhou intensamente durante o ano de 2026 e, como resultado direto, trocou o Sydney FC pelo Köln da Bundesliga. Podemos citar outros exemplos claros, como Tim Payne, que se transferiu do Wellington Phoenix para o Olímpia, Bocinha, que saiu da segunda divisão portuguesa para o Colo-Colo, e Elijah Just, que foi do Motherwell para o Swansea. Todos eles certamente elevarão o patamar da nossa seleção quando forem convocados. Portanto, se quisermos elevar o nível competitivo do futebol global, é fundamental oferecer mais oportunidades a esses jovens talentos em desenvolvimento. A expansão da Copa do Mundo, passando de 48 para 64 seleções, traz desafios que vão muito além das 4 linhas do gramado. O primeiro e mais urgente deles é o complexo calendário de jogos. O novo número de participantes faria com que o evento contasse com nada menos que 16 grupos, o que significa passar de 104 para 128 jogos, o que depois se reflete em dias de competição. Enquanto a Rússia 2018 durou 32 jornadas, Estados Unidos, México e Canadá 2026 durou 39. Se expandisse para 64 seleções, estaríamos falando de 44 ou 45 dias. Uma verdadeira loucura, e isso assumindo que continuem programando 4 jogos diários na fase de grupos, algo que, com o calor do verão europeu e sem tantos estádios cobertos, não parece ser óbvio. Aqui, talvez as pausas para a hidratação sejam mesmo necessárias. O desafio real disso não é a duração do evento em si, mas o espaço que sobra em relação ao resto do calendário e às ligas nacionais. Se compararmos os mundiais de 2018 e 2026, realizados em épocas semelhantes, a Liga da Espanha, por exemplo, passou de terminar 25 dias antes do início da Copa do Mundo para terminar apenas 18 jornadas antes. Além disso, enquanto após a edição da Rússia, as atividades foram retomadas 33 dias depois, agora a margem foi de 27.
No total, considerando tanto o antes quanto o depois do evento, o intervalo caiu de 58 para 45 jornadas, ou seja, praticamente 2 semanas a menos. Imaginem o que seria se o Mundial exigisse 45 dias. Esqueçam a pré-temporada. Talvez a boa notícia seja que não implicaria mais jogos para cada seleção, já que o grupo continuaria sendo de 4 equipes e a fase seguinte começaria a partir dos 16avos. Classificariam apenas 2 seleções por grupo, eliminando o confuso sistema dos melhores Não esquece que eu falei no começo, tá? Aquela merda que eu falei de que teria uma fase a menos, esquece. terceiros e devolvendo a adrenalina à fase inicial. Por fim, para que possamos expandir o evento, precisamos analisar os desafios de infraestrutura. Mais jogos exigem estádios à altura. Para 2030, já temos 20 candidatos, 11 na Espanha, 6 em Marrocos e 3 em Portugal. Além dos 3 países sul-americanos que, inicialmente, sediariam apenas uma partida de suas respectivas seleções. Sobre esse assunto, a CONMEBOL sugeriu que, caso o torneio suba para 64 seleções, Argentina, Uruguai e Paraguai sediariam então todos os jogos de seus grupos. Talvez seja exatamente por esse motivo que Domingues apoie tanto essa reforma. Ao final da Copa de 2026, ele escreveu no X: "O próximo Mundial se joga em casa. Em 2030 vem o Mundial de Uruguai, Argentina e Paraguai. Uma grande oportunidade para o futebol celebrar o centenário da Copa do Mundo com uma competição com 64 seleções." Vendo essa situação, estádios para uma versão ampliada na próxima edição não parecem faltar, mas se viajarmos para 2034, aí a situação é menos clara. A Arábia Saudita contaria com apenas 15 estádios, dos quais 11 seriam feitos do zero. Indo ainda mais para o futuro, essa ampliação tornaria ainda mais difícil que um único país pudesse organizar todo o Mundial, porque não são apenas os estádios, mas também ter 64 O Brasil instalações de conseguiria. Se tivesse um estádio em cada estado, 26, mas no Distrito Federal, 27. máxima qualidade esportiva para alojar as seleções participantes e que as cidades estejam aptas para receber tamanha afluência de gente. Para encerrar, deixamos talvez o que seja o ponto de maior relevância de toda esta nossa discussão: o fator econômico em si. O quanto mais rentável pode ser um torneio com 64 seleções? Bom, há poucas semanas terminou o que foi, sem dúvida, a Copa do Mundo mais lucrativa da história do futebol. Estima-se que o ciclo 2023 a 2026, impulsionado principalmente por este campeonato, faturou cerca de 15 bilhões de dólares, praticamente duplicando a cifra do ciclo 2019 a 2022 de 7 bilhões 569 Muita milhões. grana, velho. Obviamente, a maior parte do aumento tem a ver com o fato de ter sido realizado nos Estados Unidos, permitindo elevar preços e tudo o mais que já conhecemos. Mesmo assim, adicionar 40 jogos extras, significando um salto de 62% na quantidade total, não foi algo menor. Nesta oportunidade de 2030 com 64 conjuntos, estaríamos falando de aumentar o número de jogos em apenas 23% e que todos sejam da fase de grupos, o que representa o menos atrativo do ponto de vista comercial. Poderíamos pensar, se quiséssemos fazer alguma estimativa, que do projetado como faturamento sem a expansão, seria gerado um aumento em torno de 10 a 15% caso ela ocorra. Na verdade, não me parece ser algo tão significativo assim. Provavelmente, a maior vantagem de tudo isso seja diminuir de forma considerável o risco de ficarmos sem as grandes potências mundiais no torneio. Ao aumentar o número total de vagas, É isso que torna-se eles querem, muito mais Spa. difícil que as grandes seleções não consigam garantir uma delas. Certamente, a ausência da Itália nas últimas edições acabou afetando de maneira negativa o apelo comercial e o interesse do evento. Se olharmos para os direitos de transmissão, garantir a presença de mercados muito lucrativos como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, para citar alguns, é claramente uma vantagem, sem contar a possibilidade de que os 2 países mais povoados do mundo, China e Índia, surpreendam. Com isso, a conclusão é que, enquanto a competitividade não for afetada, existem incentivos para que mais seleções participem da maior festa do futebol mundial. 2026, certamente, é um precedente a favor daqueles que querem continuar expandindo o evento. Não se esqueçam de se inscrever e qualquer comentário que quiserem fazer. Tá aí, mano. Caralho, que percepção maneira, velho. E aí, vocês são a favor ou não? 64 seleções. Eu ainda tenho que pensar um pouco mais. Neste momento, eu acho muito.